Olá pessoal, vamos dar início a mais uma unidade, a mais uma aula da nossa disciplina de Introdução Bíblica. E nessa aula nós vamos tratar de uma temática importante que faz com que nós olhemos para a Bíblia não como um simples livro, né? Mas observarmos algumas singularidades ou várias singularidades que fazem da Bíblia um livro único em toda a história da humanidade, em todos os tempos. Então nós vamos olhar hoje para esse aspecto da singularidade das Escrituras, a singularidade da Bíblia, né? Como é que se deu esse processo histórico de formação das Escrituras e o que caracteriza a Bíblia como palavra de Deus. Essas singularidades da Bíblia, elas são importantes ou fundamentais para que nós possamos perceber que a Bíblia só pode ser a palavra de Deus. E o que faz ela, como palavra de Deus, se distinguir dos demais livros que são humanos, né? O que distingue a Bíblia, por exemplo, de um livro do Paulo Coelho? O que distingue a Bíblia de um livro de Augusto Cury? O que faz a Bíblia ser um livro único em vários aspectos? Essas singularidades nós vamos observar a partir deste momento. Então vamos lá. Existe uma boa distância entre a Bíblia e qualquer outros livros, exatamente por esses fatos que nós vamos ver. Primeiro, a Bíblia foi escrita em um período histórico, um período de tempo que durou cerca de 1500 anos, ou seja, desde o primeiro livro inspirado, lembra daqueles conceitos revelação, inspiração, o primeiro período, o primeiro momento de inspiração ali com Moisés sendo inspirado a registrar as escrituras do Pentateuco, até o último livro do cânon bíblico, o Apocalipse, a ser registrado, a ser escrito, inspirado por João na ilha de Patmos com o Apocalipse, esse período se deu num espaço de tempo de aproximadamente 1500 anos, ok? E apesar desse tempo, a Bíblia mantém-se coerente e não se contradiz. Ela também foi, nesse período histórico, passou por 40 gerações. Ela foi escrita por mais de 40 autores, envolvendo pessoas das mais diferentes atividades, né? Tivemos reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos. Então nós temos aí cerca de 40 autores diferentes que foram usados para registrar as escrituras sagradas, com perfis diferentes, né? Com contextos totalmente diferentes. Davi, um rei, né? Nós temos Moisés, aí um líder político, temos o apóstolo Pedro, um pescador, Amós, um boiadeiro, Josué, um general, Neemias, um copeiro, Daniel, um primeiro-ministro, né? um oficial político que governou ali na Babilônia. Também temos aí personagens como Lucas, que foi um médico, Salomão, que também foi rei, Mateus, um coletor, cobrador de impostos, né, um publicano, Paulo, que era um rabino altamente preparado, instruído. Então, isso mostra o quê? Que personalidades distintas, diferentes, foram usadas para escrever as Escrituras, para escrever a Bíblia. E nesse processo de inspiração desses homens, Deus usou pessoas com capacidades intelectuais das mais diferentes. E aí nós vamos ver mais essa singularidade, que apesar disso, a Bíblia não se contradiz, permanece um livro coerente, um livro que mantém a sua unidade, apesar dessas características diferentes, ok? Então, um outro detalhe importante
é que a Bíblia foi escrita em diferentes lugares. Moisés, por exemplo, escreveu no deserto, Jeremias numa prisão, Daniel escreveu na colina e no palácio real, o apóstolo Paulo escreveu em viagens, escreveu em prisões, Lucas, como nós vemos ali no livro de Atos, participando das viagens missionárias de Paulo, ele escreveu durante esse processo de viagem, em navios, né, ou em terra firme. João, o apóstolo, também escreveu quando estava na ilha de Patmos, aprisionado. Então, outros personagens escreveram em outros contextos, como contextos de guerra, de batalha, de luta. Então, em lugares diferentes. Isso mostra também uma singularidade das escrituras. Nesse tempo todo, nesse espaço de tempo, 1500 anos, 40 gerações, 40 personagens diferentes, em lugares diferentes, como também em condições diferentes, né? Davi escreveu em tempos de guerra, Salomão já em tempos de paz. A Bíblia foi escrita em 3 continentes, e aí uma outra singularidade. A Ásia, a África e a Europa, veja que Paulo, quando vai para Macedônia, ele entra a Europa, possivelmente alguma coisa ele pode ter escrito também ainda, acredita-se que Paulo tenha ido até a Espanha. Então, a Bíblia foi escrita ali nesses territórios, Espanha, melhor, Europa, África e Ásia, e isso demonstra mais uma característica peculiar da Bíblia Sagrada, né, como palavra de Deus, porque países diferentes, continentes diferentes, isso traz uma transformação cultural enorme, o que poderia afetar as características da Bíblia como palavra de Deus, mas no entanto as escrituras sagradas permanecem ali como palavra de Deus, preservando a sua unidade, a sua consistência. Isso faz da Bíblia um livro único. Também escrito em idiomas diferentes. Observe, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então, nenhum livro foi escrito dessa maneira, em lugares diferentes, continentes diferentes e em 3 idiomas totalmente distintos. Não há semelhança entre eles, mas são totalmente distintos, né? Isso vai trazer aí essa diferença, essa característica singular da Bíblia, né? Da Bíblia como palavra de Deus, certo? Então, meus queridos, essa singularidade da Bíblia, nós podemos vê-la também no aspecto da tradução. Observe o seguinte, a Bíblia, ela foi traduzida em diferentes idiomas e com o passar do tempo, a Bíblia, ela foi sendo traduzida para diversas outras línguas, idiomas, e aqui nós vamos ver essa característica da Bíblia como algo único, um livro único em matéria de tradução. Então, muito bem, a Bíblia foi escrita, foi um dos primeiros livros importantes a ser traduzido. A Septuaginta, a Bíblia dos 70, foi uma das primeiras traduções a ser realizada no mundo, em todo o mundo daquela época, no ano 250 a.C., tradução grega do Antigo Testamento hebraico. A Bíblia tem sido traduzida, retraduzida, parafraseada mais do que qualquer outro livro. E também um dado interessante, constando da Enciclopédia Britânica, que diz que em 1966 a Bíblia já havia sido traduzida para 240 línguas e dialetos, ou de forma completa, né? A Bíblia toda havia aparecido em 240 línguas ou dialetos, um ou mais livros da Bíblia em 739 idiomas, num total de 1.280 línguas diferentes, com a Bíblia toda ou parte dela traduzida.
Entre 1950 e 1960, né, na década de 50, 3 mil tradutores trabalhavam na tradução das escrituras. E uma pesquisa realizada pela Bible Society concluiu que por volta de 2,5 bilhões de cópias foram impressas, né? 2 bilhões e meio de Bíblias foram impressas apenas entre 1815 e 1975. Observe que nós estamos falando de um período de cerca de 150 anos, 160 anos, no entanto, um período onde a questão econômica, a questão da imprensa não era tão difundida como nos dias de hoje, não havia tanta facilidade. Mas naquela época, só naquele período, esquecendo-se do período anterior a 1815, né, desde da história do Antigo, passando pelo Novo, a Igreja Primitiva até 1815, ignorando todos esses dados, somente nesse período, mais de 2 bilhões e meio de Bíblias foram impressas. Mas há umas estimativas mais recentes que apontam que até 2007, por exemplo, essa publicação, a publicação da Bíblia em todos os idiomas na face da Terra, já superava os 5 bilhões. Ou seja, meus amados, a Bíblia só pode ser a palavra de Deus com essas características da sua superioridade até nas traduções, de ser preservada, de apesar de passar por tempos tão difíceis como passou, ela ser preservada e permanecer até nós, até os nossos dias. A Bíblia continua a ser o livro mais traduzido do mundo, o único livro que se distingue de uma grande quantidade de outros livros. Por exemplo, aqui nesse quadro, nós temos o seguinte: a tradução da Bíblia comparada com outros livros. Eu coloquei aqui uma série de outros livros conhecidos, renomados, para você ver a superioridade da Bíblia em relação a esses. Né? O livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, é um livro espanhol, publicado pela primeira vez em 1612, é o livro mais vendido no mundo. São 500 milhões de exemplares, é muito livro. 500 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. E aqui você tem esse quadro, você pode ver com calma, mas eu vou destacar aqui um livro do brasileiro Paulo Coelho, O Alquimista. É o quarto livro, né, entre essa relação em matéria de publicação. Esse livro de Paulo Coelho foi traduzido para mais de foi vendido, aliás, para mais de 150 milhões de exemplares. Então, nós vamos ter entre este e entre outros aí, livros com 100 milhões, 200 milhões de exemplares vendidos. Mas veja que se você juntar esse quadro, eles não vão somar a quantidade de exemplares já publicados, vendidos pela Bíblia. Agora, os pesquisadores que fazem esse levantamento, eles também demonstram que há uma grande dificuldade em conseguir contabilizar a quantidade de Bíblias mesmo traduzidas ou publicadas e vendidas. Por quê? Existem inúmeras editoras que publicam a Bíblia nos mais diferentes países, línguas. Então, esse número pode ser muitas vezes maiores, ok? Então, a Bíblia continua a ser o livro mais traduzido do mundo. Os números seguintes são aproximados. Em 2005, pelo menos um livro da Bíblia foi traduzido em 2.400 dos 6.900 idiomas listados pela Sociedade Internacional de Linguística, incluindo 680 línguas da África, 590 da Ásia, 420 da Oceania, 420 da América Latina e Caraíbas, 210 na Europa, 75 na América do Norte. Veja, aqui idiomas, não necessariamente de país, mas línguas indígenas, tribais, dialetos, né? Ou seja, nenhum livro se assemelha à Bíblia nessa característica.
Um outro detalhe importante é que a Bíblia, ela também, deixa eu só localizar aqui essa tela, para que você não fique aí por fora. Isso aqui. Então, a Sociedade Bíblica Unida, ela anunciou em 31 de dezembro de 2007 que a Bíblia, com material deuterocanônica, os apócrifos, estava disponível também em 123 idiomas, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento estavam disponíveis em 438 línguas. O Novo Testamento apenas estava disponível em 1168 línguas. A porção da Bíblia estava disponível em 848 línguas, para um total de 2.454 línguas. E em 1999, os tradutores da Bíblia Wycliffe, eles anunciaram um plano, um projeto para 2025, né? Já estamos aí nos aproximando. Esse projeto pretendia ver a Bíblia traduzida, ou começada, né, a ser traduzida, até 2025 em todas as línguas restantes da comunidade que precisasse dela. Então, ou seja, o grande desafio era até 2025 traduzir a Bíblia, pelo menos começar a tradução da Bíblia para os idiomas que ainda não tinham. Então, eles estimavam que atualmente 2.251 idiomas, representando 193 milhões de pessoas, ainda precisavam de uma tradução da Bíblia, ok? Então, esses fatos, eles colocam a Bíblia como única em todos os aspectos. Nós vemos aqui que nenhum livro, nenhum escritor, por mais renomado que seja, por mais que seja um fenômeno de venda de livros, se compara à Bíblia Sagrada, tá certo? A Bíblia é um livro único e só pode ser a palavra de Deus. Um outro exemplo disso é que a Bíblia é única em sobrevivência. Sobrevivência através dos tempos, né? Ou seja, ser escrita em material perecível, papiro, pergaminho, né? O papiro ainda mais perecível, mais frágil, tendo que ser recopiada durante centenas de anos, e até que em 1430 acontece a invenção da imprensa. Mas mesmo nesse quadro, isso não prejudicou o estilo, a exatidão e a existência da Bíblia. A Bíblia foi preservada. Comparada com outros escritos antigos, a Bíblia possui mais provas em termos de manuscritos do que todos os outros livros antigos juntos. Possuem os 10 textos de literatura clássica com maior número de manuscritos. Então, a Bíblia é aquele livro antigo que mais possui e detém manuscritos antigos como prova da sua autenticidade, né? A gente, na aula de crítica textual, nós abordamos ali sobre o aspecto da tradução do texto, da fidelidade do texto, e é importante só frisar aqui que quando falamos que a Bíblia é única em sobrevivência e que apesar do material perecível ela permaneceu com exatidão e foi preservado, mas nós estamos falando, quando nós falamos também da inerrância das Escrituras, nós estamos falando do texto original. E por isso a importância da crítica textual, que é para de fato tentar, através das cópias, que são o único documento que temos, os manuscritos, cópias, nós não temos manuscritos originais, através desses que chegaram até nós, os manuscritos mais antigos, identificar qual era de fato a verdadeira escrita, o texto original. Está entendendo? Então, mas apesar disso, a Bíblia é única em sobrevivência. Sobreviveu através dos tempos, sobreviveu em meio a perseguições, ela sobreviveu passando por perseguições das mais terríveis que os impérios lançaram. Muitos têm tentado queimá-la, proibi-la, torná-la proibida, né? Desde os dias do Império, já no Império Romano ali, ainda no
primeiro século, mas apesar disso, a Bíblia tem permanecido como livro lido, usado e que tem edificado a vida do povo de Deus. Um exemplo disso é que Voltaire, que é um francês, um filósofo francês, cientista também e ateu, ele morreu em 1778 e antes da sua morte ele afirmou que não dava 100 anos depois da sua morte para que o cristianismo sumisse da face da terra. E o que aconteceu foi que quando ele morre, 50 anos depois da sua morte, ele ali em Londres, a Sociedade Bíblica de Genebra usou sua gráfica e a residência de Voltaire para imprimir pilhas de Bíblias, né? Então isso é um fato interessante. Apesar de toda a oposição, ele disse, não dou 100 anos depois da minha morte para que o cristianismo suma da face da terra. O resultado foi que, na verdade, o tiro saiu pela culatra. A sua casa, a sua imprensa foi usada para produzir Bíblias, virou uma imprensa de Bíblias, e isso mostra que aqueles que se opõem ao Evangelho, à Bíblia Sagrada, não prevalecem, como também o imperador Diocleciano, que proclamou em 303 o edito para impedir os cristãos de cultuarem e de lerem as suas escrituras, determinando que fosse destruído o livro sagrado dos cristãos. O resultado também foi que, algum tempo depois, alguns anos mais tarde, o imperador Constantino se converte, né? Ele diz ali a história que ele se converte, e ele próprio manda confeccionar 50 cópias das escrituras pagas pelo império. Então veja que como é que Deus age, Deus atua nessas circunstâncias. Isso mostra que a Bíblia só pode ser a palavra de Deus. Amém? Então, meus queridos, qual material foi utilizado para compor a Bíblia? Nós temos aí materiais, o papiro, que era um junco que nascia à margem do rio Nilo, no Egito, era o papel que eles utilizavam, mas também tínhamos o pergaminho, que era um material mais nobre, juntamente com o velino, que era feito de couro, né? O pergaminho, o velino, eram feito de pele de animais, um material mais delicado, de uma qualidade melhor e que preservava de uma maneira mais adequada, né? Os instrumentos ali usados para escrita eram o cinzel, um estilete de metal ou a pena, né? Também mais comum aí, mais conhecido, ok? Então esses eram os materiais ou a forma como a Bíblia foi escrita. Mas também é importante entender o seguinte, que a forma dos livros sagrados, elas se davam na forma de rolo ou na forma de códice, né? A primeira forma foi a de rolo. Então os papiros, eles eram enrolados e guardados ali em rolos. E a gente vê várias vezes nas escrituras havendo a menção dos rolos sagrados, né? Das escrituras, o rolo das escrituras. Mas mais tarde, com o passar do tempo, essas mesmas cópias de rolos ou papiro, pergaminho, começaram a ser confeccionadas na forma de livro, né? Nesse formato de livro comum que nós temos hoje. E aí vai surgir, então, isso já séculos depois do primeiro século da era cristã, o formato do códice, né? O formato de livros, e como nós temos. Quando a imprensa em 1430 surge, aí facilitou muito a publicação e a disseminação das escrituras como palavra de Deus. Amém? Então, meus queridos, é importante frisar isso, de que a Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela permanece, ela prevalece a qualquer tempo, prevalece sobre qualquer circunstância. Esses fatos, essas singularidades atestam que a Bíblia é a palavra de Deus. São fatos externos, mas que revelam a mão de Deus presente
na sua palavra para preservar aos dias de hoje. Na aula de crítica textual, você poderá observar ali a importância da observação interna, né? De a preservação do texto, e isso vai te ajudar muito no seu conhecimento, ok? Então vamos ficando por aqui, que Deus abençoe você, tenha um restante de dia abençoado na graça e na paz de Jesus.